Olá, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo. Hoje é 1º de setembro de 2025, nossa 27ª reunião. Vamos falar sobre a multiplicação dos pães, vamos falar sobre Jesus andando sobre as águas. E eu sempre dou esse esclarecimento no início, que o nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec. Não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa com outras religiões, tá? Como sempre, eu uso as Bíblias, essas Bíblias aqui, como fonte do texto. A Bíblia de Jerusalém é todo o texto que está postado nas transparências, nos slides, é a Bíblia de Jerusalém. Transparência é coisa de velho, né? Então, são as transparências. É o texto da Bíblia de Jerusalém. Eu também uso como consulta a Bíblia de Estudo NVI, que é uma Bíblia protestante. A Bíblia de Jerusalém ela é católica. A Bíblia do Peregrino também uso. Tem o Luiz Antônio, Luiz Afonso Schockel foi quem fez essa tradução. Tem uns comentários muito legais. E eu uso também o site Logos, que é um site que compila, que junta várias traduções de Bíblia em várias línguas, e dicionários bíblicos também do viés protestante. Outras fontes não espíritas, eu estou usando A Vida de Cristo, do Justo Pérez Urbel, que era um frade, o Evangelho segundo João, um comentário bíblico do Cláudio Vianney Manzoni, nome dele, do autor, e o Novo Dicionário da Bíblia. Esses dois primeiros, A Vida de Cristo e o Evangelho de João, são católicos, e a Bíblia ela é de protestante, esse dicionário da Bíblia protestante. Estou usando hoje como fonte Sabedoria do Evangelho, do Pastorino, o volume 3, o livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Espíritos Decaídos Materializados, do Paulo César Frutuoso, um livro bem impressionante. O livro Fotógrafo dos Espíritos, do Nedir Mendes da Rocha, a Gênese, de Allan Kardec, e o Livro dos Médiuns. São basicamente essas fontes aqui que eu estou pegando. Aparecem outras, mas às vezes eu esqueço de botar aqui, mas eu peço perdão. Nosso objetivo hoje é a gente falar de duas passagens, alimentando 5.000 e andando sobre a água. Eu chamei aqui de alimentando as multidões, está lá em Mateus 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 e João capítulo 6. Tá? Bom, essa história começa assim. Jesus, ele estava nas margens do lago, aí os apóstolos voltaram. Lembra que a gente estava na última reunião, a gente falou que a missão dos 12, né? Ele mandou os apóstolos em missão. E os apóstolos tinham voltado. Os apóstolos falavam assim, olha, Jesus, nós fizemos tudo que você mandou. A gente anunciou o reino de Deus para todo mundo, pregamos o teu evangelho, expulsamos demônio, curamos as doenças, né? E ficaram todos felizes. Mas, por causa desse êxito, né, da missão dos 12, veio muita gente para encontrar eles. Aí o que Jesus faz? Isso está lá em Marcos, tá? Jesus, então, ele fala, vão para outra margem para vocês descansarem, vocês estão muito cansados. Né? E aí eles entram no barco e vão para outra margem. E aí o texto que eu estou usando aqui é o texto de João, mas eu vou falar muita coisa que está em Marcos, que está em Lucas e que está em Mateus. Eu não quis botar os 4 textos, mas o texto que está aqui é o texto de João. Aí Jesus chega do outro lado da margem. Só que quando ele chega lá, o pessoal vê que está chegando, alguém fica sabendo, e chega, tem uma galera já esperando, né? Já era, segundo Marcos, né, o segundo mês, o começo do mês de Nissan. Nissan é a primavera, né, lá no calendário judaico. Primavera do hemisfério norte, março, abril.
as amendoeiras já tinham florido. As amendoeiras são a primeira árvore da flor. Por isso que as amendoeiras, a flor de amendoeira é considerada uma flor que anuncia o recomeço. Então, você lembra lá o cajado de Arão, que era o companheiro de Moisés? Era um cajado que, quando chegou um certo momento, quando Arão morreu, o cajado floresceu em amendoeira. A menorá, né, o candelabro judaico, ele é todo desenhado com flores de amendoeira, porque a amendoeira tem essa simbolismo de ser a primeira flor que aparece depois do inverno. Então, anunciando uma época de nova época de prosperidade, né? E aí, só que ele chegou lá, estava uma galera já estava todo mundo esperando. Alguém tinha informação privilegiada, né? Bom, chegaram lá, Jesus viu aquele pessoal todo, Jesus falou: então vou subiu numa montanhazinha, num promontório, vou falar assim, sentou ali com os discípulos, né? E o pessoal começou chegando ali, batendo papo com ele. E a multidão perguntando para Jesus, Jesus conversando com os apóstolos, e o pessoal chegando, e Jesus começou a pregar. E Jesus foi falando, e o pessoal foi chegando, né? E começou a aparecer, né, assim, começou a ter um conflito, não sei a palavra certa, é um conflito, né? O pessoal começou a ficar preocupado, né? Aí, né, Jesus vendo, né, que aquela galera estava chegando, perguntou para Filipe, isso é o texto de João, né? João, onde a gente vai comprar pão para tanta gente? Como é que a gente vai fazer? Aí o Filipe, o João diz que foi para colocar Filipe à prova. Aí Filipe fala assim, 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. No texto de Marcos, né, eles começam a falar até em sair para comprar, e aí comprar pão. Mas eles falam assim, precisaríamos de 300 denários. Só uma nota aqui, um denário era o que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Então, 200 denários equivaleriam ao salário de 200 dias de trabalho. Então, olha que situação que eles estavam aí. Não tinha dinheiro e tinha que alimentar aquele povo todo. Aí, tanto João quanto Marcos e Lucas também falam que o lugar tinha um gramado, era verde. Aí Jesus manda o pessoal sentar. O Marcos ainda fala que era de um verde de cor viva, né? Então, Jesus manda o pessoal sentar e até dá a entender, né? Deixa eu falar assim, dá a entender que o pessoal se sentaria meio que em grupos. Isso está você olhando os outros evangelhos, né? Aí André, que é irmão de Simão Pedro, fala assim: olha, aqui tem um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Sete coisas para comer. Aí Jesus fala: olha, senta aí todo mundo, faz aí com que eles se acomodem. Tinha muita grama, sentaram-se então todo mundo em nome de 5.000 aproximadamente. Uma coisa interessante é que na época era de praxe que as refeições sejam abençoadas, né? A refeição sempre que deveria começar com uma bênção. Então Jesus sentou, mandou todo mundo sentar e abençoou a refeição. Está lá em João. Tomou então Jesus os pães e depois de dar graças, distribuiu aos presentes. Então Jesus foi lá e deu graças e pegou lá aquela cestinha de 5 pães e dois peixes, abençoou e foi dando para os presentes. Só que cada vez que alguém pegava e repartia, tinha mais. Ia repartindo e aparecendo mais.
ia multiplicando o pão. Né? O pão se multiplicava na mão das pessoas à medida que as pessoas iam repartindo. Uma coisa interessante que tem uma diferença entre os evangelhos é que no evangelho de Marcos, o evangelista fala que Jesus pediu para os apóstolos distribuírem. No evangelho de João, ele diz que próprio Jesus distribuiu o pão e o peixe, né? Só uma coisa, não sei se vocês notaram, esse episódio, só tem 2 episódios na Bíblia que são relatados pelos 4 evangelistas. É esse aqui e a parte do Calvário de Jesus, a crucificação e tal. Só esses 2 episódios é que são relatados pelos 4 evangelhos. Então, isso mostra que realmente isso aí foi uma situação que com certeza aconteceu. Aí, como eu falei, Marcos, ele fala para os apóstolos ajudarem. Ele fala do auxílio. Né? Ele fala que os apóstolos vão auxiliar. Olha só que coisa interessante. Né? Se você começar a pensar que Jesus abençoou a comida começou a se multiplicar. Né? Começou a multiplicar e ele começou a passar para as pessoas e depois os apóstolos começaram, então, a multiplicar. Então, uma coisa Jesus fez, ele distribuiu, depois ele pegou os auxiliares para multiplicar. Né? Então, olha só que situação interessante. Bom, dando uma pausa nesse pensamento, nesse raciocínio, vocês, pessoa que estava comigo que estudou o Antigo Testamento, vocês lembram no Êxodo, né, Moisés. O que aconteceu no Êxodo de Moisés? Moisés foi lá, saiu com o povo libertou o povo hebreu que estava sob a escravidão no Egito, atravessaram o Mar Vermelho e foram para o deserto. Chegou no deserto, como diz o nome, no deserto não tem água, não tem comida. Como é que eles iam fazer? E aí, eles já libertos, começaram, é o termo que a Bíblia usa, começaram a murmurar, reclamando de Moisés. E eles falavam assim, Moisés tirou a gente lá do Egito, a gente era escravo, pelo menos a gente tinha comida e tinha abrigo. Aqui está relento e não tem nada. Eu não estou gostando muito disso, não. Aí Moisés, ouvindo essa história, fala com Deus, olha, como é que eu vou fazer? E aí Deus, então, manda, né, o maná dos céus, o maná e as codornas. E a água, como é que também a água, que não tinha água, essa água doce, Moisés pega o cajado, bate numa pedra e da pedra jorra água doce. Então eles tinham água, tinham o maná, que parece com pão, seria carboidrato, e a codorna, que eram, né, vamos falar, tipo, um pássaro, né, que era proteína. Então ali Deus estava provendo para eles proteína e carboidrato e água. Olha só que situação parecidíssima com a situação de Jesus na multiplicação dos pães, né? Ali Jesus também começa, distribui para as pessoas carboidrato e proteína. Então, esse episódio é um episódio muito marcante na trajetória de Jesus na Terra, porque faz também esse paralelo para os judeus, principalmente, com Moisés. Moisés, aí até então, tinha sido o profeta. Né? O profeta com todas as letras maiúsculas. E Jesus vem e repete. Apesar de que esse fato não é inédito no Antigo Testamento, existem outras situações de multiplicação exatamente de peixes e de pão. Tá? Josué, eu acho que faz isso, e um dos profetas também faz. Acontece isso lá no Antigo Testamento, mas com Jesus fica muito mais marcado, né? E aí, né, como é que hoje em dia se estuda isso, né? Existem algumas hipóteses
do que poderia ter acontecido. Então, uma das hipóteses é assim: hipnotismo, alucinação coletiva, pessoal, ou ilusionismo, né? Os céticos falam isso, olha, isso aí aconteceu, porque é difícil dizer que não aconteceu, porque está nos 4 evangelhos. Então, admitindo-se que aconteceu alguma coisa, né? Então, as pessoas que são céticas, que não sabem como é que vai explicar, ela fala, foi hipnotismo, aconteceu algum ilusionismo ali, alguém tinha escondido, tinha um fundo falso, né? Então, esse fundo falso na cesta, inventam alguma coisa ali. Outra opção, né, hipótese, é a de transporte astral dos pães, vamos falar assim. Né? Desmaterialização do objeto. O que é isso? Desmaterialização do objeto num lugar e ele se rematerializa em outro lugar. O Paulo César Frutuoso, naquele livro que eu botei ali, né, do Espíritos Desmaterializados, ele conta, ele tem fotos, ele conta de várias situações em que objetos apareceram lá, né, durante as reuniões, e que espíritos decaídos materializados, esses objetos foram transportados e apareciam ali. Chico Xavier participou de várias sessões de materialização com o médium Peixotinho e outros médios, e isso está relatado naquele livro, né, do Fotógrafo dos Espíritos. E eles relatam que os espíritos transportavam pequenos objetos, tipo uma gaita de boca, crucifixos pequenos, fotografia 3x4. Então, pequenos objetos, flores também, eram transportados de um lugar para outro. Cheiro de perfume, né, essências, e o próprio Paulo César Frutuoso fala sobre isso. Eu vou citar aqui um caso interessante, porque vocês sabem, não escondo de ninguém, eu gosto muito do Haroldo Dutra Dias, né? E ele contando, né, uma situação que ele foi participar de uma reunião de materialização lá em Belo Horizonte, se não me engano, e teve aquela preparação toda, né? Preparação antes, durante aquele lugar escuro, que precisa ser escuro, porque já se sabe que a luz visível ela atrapalha a formação do ectoplasma, que é o material espiritual que é usado pelos espíritos para as materializações. Então, a luz vermelha é a luz que menos afeta o ectoplasma. Por isso, por exemplo, que muitas casas espíritas usam a luz vermelha e a luz azul. As casas espíritas usam esse tipo de iluminação na sala de passe. Né? Na sala de passe fica escurinho, fica uma luzinha azul ou fica uma luzinha vermelha, bem fraquinha, que são as cores do espectro luminoso que não destroem o ectoplasma, o fluido cósmico universal, assim, não dissipa o fluido cósmico universal. E aí, né, ele falando que estava na preparação, e aí, antes de entrar na sala, eles tinham que pegar todos os seus pertences, colocar dentro de uma bolsa, e essa bolsa ficava dentro de um armário, e o armário era trancado. Né? Então, o Haroldo foi para a reunião, chegou lá na reunião, participou da reunião, de repente ele sentiu, tô sem óculos. Estou com meu óculos. Tudo escuro, né? Aí foi tudo escuro, alguém foi lá e tirou o óculos dele, assim. Né? Alguém ele falou assim, o espírito foi lá e tirou o meu óculos. Outra coisa também, as materializações são luminosas. Existe até um livro chamado Materializações Luminosas, que também fala sobre isso. Essas materializações, espíritos materializados, eles aparecem e eles são fluorescentes. O Paulo César Frutuoso até fala assim, é por isso que o pessoal tem essa ideia do fantasma, né, que aparece com lençol em cima,
porque tem esse caso, esse aspecto luminoso mesmo, que os filmes trazem, né, do espírito, do espírito que aparece lá, que se materializa, o fantasma, vamos falar assim, ele brilha, né, ele emite luz. E aí o espírito vai lá, tira o óculos do Haroldo. Bom, acaba a reunião, o Haroldo, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Eu não posso, eu não enxergo nada sem meu óculos. Como é que eu vou fazer? Eu preciso do meu óculos, eu não tenho ramo, eu preciso do meu óculos. Aí, pum, 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 foi embora. Tá bom, vamos embora. Não achei meu óculos, né? Foi lá, abriu o armário, pegou a bolsa dele, dentro da bolsa dele estava o óculos. Então, uma peça que os espíritos pregaram nele, pegaram o óculos dele, desmaterializaram, transportaram ele para dentro da bolsa dele. A história foi mais ou menos isso. Se alguém ouvir falar, não foi exatamente isso, não, mas é bem parecido com isso. Então, eu não lembro dos detalhes, porque eu não vi isso, eu vi isso alguns meses atrás, não vi, me lembrei hoje. Então, transporte. Então, o que pode ter acontecido na época de Jesus foi que houve um transporte dos pães de outros lugares para lá. Alguém deve ter reclamado que sumiu o pão da mesa, né? Outra coisa, outra hipótese, isso também, a Allan Kardec também fala sobre essas hipóteses, tá? É a transmutação da matéria. O que seria a transmutação da matéria? A modificação da matéria, da matéria do fluido cósmico universal em novas em outras coisas. E as pessoas pegando migalhas, uma migalha seria suficiente para alimentar. Então, a pessoa comia uma migalha, essa migalha tinha tanto fluido vital que aquilo ali alimentava, né? A outra situação, a materialização pela manipulação do fluido cósmico universal também. Então, seriam as hipóteses, né, que aparecem aí. Bom, mas em Marcos, né, aparece esse texto aqui, ó. Dá-lhes vós mesmo de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Se você pensar, né, que Jesus estava ali falando, e depois que ele falou, ele falou assim, vocês precisam dar comida para o pessoal. Aí depois ele diz assim, dá a vocês mesmos de comer. Será que ele está falando, a comida que ele está falando, que alimento é esse? Né? Jesus também está falando da palavra que alimenta. Então, o episódio da multiplicação dos pães não é somente um efeito mediúnico, né, de efeito físico, de materialização, de transporte, de manipulação dos fluidos, transmutação da matéria. Eu não sei o que foi. Mas o que é mais importante ali é o seguinte: 5.000 pessoas se alimentavam da palavra de Jesus. E ele delega aos seus apóstolos para eles também alimentarem as pessoas. Então, primeiro Jesus abençoa, né, o alimento e passa. Depois ele pede para os próprios apóstolos também darem de comer. E assim vai multiplicando a palavra que alimenta. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, lá no capítulo 131, fala assim: se te encontras diante do povo com anseio de ajudar, se te propõe a contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e a tua boa palavra. Alimenta o próximo com o teu bom exemplo, com a tua boa palavra. Esse texto do Espírito Emmanuel é comentando exatamente essa frase: dá-lhes vós mesmo o de comer. Porque nós, né, nós estamos aqui agora, eu
aqui, os palestrantes, né? Tem uns palestrantes aqui na nossa reunião, né? O Luiz, a Maria Luísa, a Ivana, que não está aqui, mas somos todos expositores. A gente está passando, Clarice, que escreve lá os seus livros, né? A gente está passando a palavra que alimenta, né? E o bom exemplo também alimenta o outro. Ontem nós tivemos lá nossas reuniões, né, lá no União Espírita Allan Kardec, das cartas consoladoras, todo mundo saiu com alimento espiritual. Teve um alimento material lá que a Cláudia preparou lá na cantina, né? Todo mundo se alimentou. Mas, né, nós nos alimentamos espiritualmente, né? Aí, depois que Jesus alimenta todo mundo, ele fala assim: depois que está todo mundo saciado, Jesus fala para os discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. O alimento material e o alimento espiritual. Não pode se perder nada. Tudo pode ser aproveitado. Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados de sobra pelos que se alimentaram. 12 cestos. 1 cesto para cada apóstolo. O alimento que Jesus deu, que eles passaram, nem as pessoas que estavam ali não pegaram todo o alimento, todo o ensinamento. Sobrou um pouco. E esse que sobrou, ele deu para os apóstolos: guarda com vocês para depois vocês doarem. Olha só que interessante. Então, todo o alimento espiritual de Jesus, ele passou, mas a gente não pegou tudo. Tem um pedacinho ainda guardado nessa alegoria em 12 cestos, 1 para cada apóstolo. E todos nós também, né, temos aí o nosso cesto com algum alimento ainda para passar adiante, né? Então a gente tem bastante coisa para dar, ainda tem muita coisa no cesto, né? Que a gente está deixando de sobra de alimento espiritual que a gente ainda não pegou, né? Bom, depois disso, Jesus sai e vai descansar. O texto de João fala que Jesus, depois disso, ele vai embora, vai dar uma descansada. E aí os apóstolos, então, pegam o barco e vão embora. Vão voltar lá para outra margem. Esse barquinho andava, hein? Bom, aí, logo em seguida, o texto lá de João. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele se despedisse das multidões. Então, Jesus manda os discípulos embora, eles entram no barco e mandou eles embora. Tendo se despedido dos discípulos, dos apóstolos, subiu no monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra. Pessoal, pelo que eu estudei aqui, tem divisões, né? Mas digamos assim, já estava aí uns 3 quilômetros de distância da terra, da margem, tá? Vamos falar sobre isso. E tinha 14 quilômetros de largura o trecho que eles iam atravessar. Então, o barco estava a 3 quilômetros de distância, né, e agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, já era noite, né, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Então Jesus, olha, está na hora, tem que encontrar com eles. O vento está atrapalhando o vento estava contra, o barco não estava indo muito, que o barco é a remo, né? Eles iam remando. E o vento empurrando eles de volta. Naquela série The Chosen, nesse pedaço, né? Eles falam assim: nós estamos remando e não saindo do lugar, né? Remando e não saindo do lugar. E aí Jesus, já estava de noite, Jesus então se dirige a eles caminhando sobre o mar. Aí, os discípulos, no meio do mar, no meio do nada, né? Olhando assim, vem um fantasma, vendo que caminhava sobre o mar,
e vindo que alguma coisa caminhava sobre o mar, ficavam aterrorizados e falavam. Era um fantasma. Gritaram de medo. Aí Jesus falou: "Tende confiança, sou eu, não tenhas medo", né? Então, tu imagina a gente lá no barco ventando, o barco batendo, e tu olha, né, uma pessoa andando em cima da água. Realmente deve dar medo, né? Que coisa é essa? O pessoal brinca que é o caminho das pedras, né? Como é que pode um negócio desse? Aí Pedro fala assim: Senhor, que Jesus se identificou, né? Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. Descendo sobre o barco, Pedro caminhou sobre as águas. E já foi caminhando em cima da água. E foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Jesus, salva-me. Jesus estendeu a mão, prontamente segurou e, repreendendo, falou: Homem fraco, fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Né? É essa imagem aqui que a gente tem da, na cabeça, né? Do Pedro afundando e Jesus lá sobre a água resgatando ele. Então, depois a gente pode até falar um pouco sobre. A gente vai falar sobre essa alegoria também, né? Os discípulos sozinhos veem Jesus longe, andando sobre a água. Pedro vai, começa a andar sobre a água, depois ele afunda. E Jesus fala: Você não tem fé. Né? E salva ele e leva ele para o barco. Né? É a mesma alegoria que a gente falou da tempestade acalmada. Né? A gente, às vezes, vai numa tarefa, a gente está andando na tarefa, tipo assim, andando, uma tarefa difícil, né? Andar sobre as águas, mas chega um certo momento que a gente fraqueja. Quando ele fala assim, vendo o vento, né? O vento, a força do vento, e aí ele fraquejou. E no momento que ele fraquejou, ele pediu socorro a Jesus. Jesus foi lá e pegou ele. Acontece com todos nós, né? Quando a gente está no barco, que o barco é o nosso corpo, né? No mar da vida, a gente precisa andar nesse mar revolto ali e chega na situação que a gente começa a se afundar. Aí a gente chama, pede socorro, Jesus vem e salva a gente. Mas indo para saindo dessa parte mais profunda, mais espiritualizada, vamos para o evento em si. De novo, esse evento está nos 4 evangelhos. Né? Como é que pode Jesus ter andado sobre a água? Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no capítulo 15, no item 42, ele aventa 2 possibilidades. A primeira, bicorporeidade. O que é bicorporeidade? Bicorporeidade a gente tem alguns eventos, algumas situações na história. Vocês lembram lá do Swedenborg, né, pessoal que estuda o espiritismo, né? Nós estudamos lá como é que é? O estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Ele estava lá numa igreja numa cidade e lá acho que estava em Estocolmo e estava tendo um incêndio em simultâneo, não sei onde. E ele então foi lá o corpo, ele foi lá, desculpa. Ele estava não é isso não. Ele estava numa igreja, num lugar e dormiu. Dormiu no altar lá rezando. E ele apareceu para outra pessoa no mesmo tempo em outro lugar. Quer dizer, o espírito dele, né, ele se desdobrou e ele se materializou ainda espírito encarnado em outro lugar e conversou com alguém lá. E isso foi comprovado. Então, essa situação, né, pode ter acontecido. Então, a pessoa dorme e o espírito dela sai do corpo e se materializa lá. Então, por exemplo, Jesus podia estar lá no monte, poderia estar dormindo, e ele, então, desdobrado, e aí o espírito dele, o corpo espiritual dele, é que foi andando sobre a água.
Isso é muito difícil, não sei o quê, por que seria assim? Tudo bem. Mas, hoje em dia, né, eu quis aproveitar esse assunto, esse texto, e trazer para vocês algumas fotos. Eu não sei se todo mundo tem. Essas fotos estão na internet, estão nos livros. Fenômenos de materialização. Naquele livro, Fotógrafo dos Espíritos, Nedir Mendes da Rocha. Essa é uma foto do Chico, ao lado do médium, de vários orifícios do médium, principalmente olho, boca, nariz e ouvidos, saem um ectoplasma. O médium, segundo o Paulo César Frutuoso, ele fala assim, o médium está desmaiado, com problema de dormindo, anestesiado. E aí, então, da boca do médium, a gente está vendo ali, saem esses fiapos de ectoplasma que formam o espírito que está atrás dele e o Chico Xavier do lado, para comprovar. Se vocês verem aí atrás deles, tem um pano preto, né? Ali atrás, né? Isso tudo aí está acontecendo numa câmara totalmente escura. E essa situação toda acontece numa jaula, é como se fosse uma jaula. O Chico entrou ali e tirou a foto, tá? Essas aqui são fotos da médium, uma médium polonesa, foi tirado lá em 1913, né? De ectoplasmia também, reunião de materialização saindo do nariz dela, dos orifícios do nariz dela e da boca, esses fiapos aí, essas ectoplasmia. Essas fotos são super interessantes. O que é isso? Durante a sessão de materialização, eles colocam um balde de parafina, uma parafina derretida, né? Derrete a parafina de vela, né? Derrete, e aí o espírito vai lá, enfia a mão, as mãos trançadas, igual estão ali, dentro da parafina, e tiram de dentro da parafina, e depois o espírito se desmaterializa. Porque é impossível você fazer isso com você, eu fazer isso. Imagina os dedos entrelaçados, eu enfiar a mão dentro de um balde de parafina, tirar a mão da parafina, vai secar a luva em volta da minha mão, e como é que eu tiro a mão de dentro sem quebrar a parafina? Então, são fotos que provam isso. A mão aberta, um pé, né? Esse aqui é essa médium brasileira, Ana Prado, lá na década de 20, ela materializava flores feitas de ectoplasma, né? Então, assim, existe hoje em dia o pessoal que trabalha com isso, o Paulo César Frutuoso faz trabalho até hoje com isso, e outros médiuns por aí. Por exemplo, a mediunidade de cura, o José Arigola atrás, aquele João de Deus aqui, lá de Goiânia, né? E os médicos que fazem cirurgias, né? Eles abrem a pessoa. O Paulo César Frutuoso fez a palestra dele que eu vi lá agora em Juiz de Fora, né? 2 fins de semana atrás, aí ele mostrou uma foto lá do sangue, né? Porque o médium vai lá e enfia a mão dentro do corpo da pessoa. Ele falou que nessa cirurgia, o médium foi lá, fez a sutura com o dedo assim, e enfiou a mão dentro do coração da pessoa e tirou uma válvula mitral danificada, né? Mostrou para o Paulo César Frutuoso, e, que situação é essa? E depois, não, mas o cara vai ficar sem válvula, não, eu coloquei outra no lugar. Aí depois vai lá e passa o dedo e costura, fica tudo certinho. E aí o Paulo César, por que você tem sangue? Não, tem sangue para convencer vocês que eu realmente cortei. Aí depois, quando fazem o exame, novamente, a pessoa está com o coração novinho, essa pessoa viveu 20 anos a mais com uma válvula que dizia que ele ia morrer no dia seguinte. Então, esses efeitos físicos existem e são registrados aí. Agora todo mundo pode falar, isso é tudo mentira, é tudo fake, não sei o quê, foi impressora 3D, ó, 1920 não tinha. Então, assim, existem provas e a gente acredita
vendo, nós estamos vendo, a gente acredita, mas tem gente que duvida. Outra possibilidade de Jesus andar sobre a água é a levitação, né? E existem fenômenos de levitação. Existia um médium chamado Hume, né? Ele, na época, no início do século XX, ele sentava numa poltrona e levitava por cima dos outros, às vezes andando, voava assim por cima dos outros. E o pessoal, hoje em dia, os mágicos, né? Eles também fazem, penduram cabos, o pessoal filma, e o cabo não aparece, tal, mas, né, existem eventos de levitação, né? Aqui é uma mesa voadora, né? É muito parecido com o caso das mesas girantes, né? Todo o efeito, tudo começou com os efeitos físicos do espiritismo, né? Então, qual é a conclusão dessa história toda? Não é milagre. O que Jesus fez não é milagre. Por que fala que não é milagre? Porque a palavra milagre significa uma coisa que vai contra as leis da física, uma coisa que não tem explicação, né? Mas nós sabemos a explicação, a manipulação dos fluidos. E uma coisa interessante é que a gente acha que só os médiuns é que manipulam fluidos. E eu tenho uma má notícia para vocês. Todo mundo manipula fluido. Existe um troço chamado forma-pensamento. O que é a forma-pensamento? Eu sempre brinco com as pessoas, né? Se eu disser para vocês assim, não, nesse momento, eu quero que vocês não pensem em um Fusca preto. Quem que conseguiu não pensar no Fusca preto? Todo mundo pensa no Fusca preto, né? Quando, por exemplo, vou fazer uma obra, que eu quero fazer um banheiro novo. Então, eu tenho lá o banheiro, e aí eu imagino assim, olha, eu quero meu banheiro, um banheiro diferente. Eu quero meu banheiro com os azulejos, eu quero aquele azulejo pequenininho, aquele de 15 por 15, quero azulejo rosa, até o meio da parede. Depois eu vou botar uma faixa preta, né? E depois, para cima, eu quero azulejo branco. O chão, eu quero que seja de piso preto. E as peças, eu quero que sejam, né? A pia, o vaso sanitário, eu quero que sejam brancos. E as torneiras, eu quero que sejam douradas. Vocês conseguiram ver que coisa horrorosa? Mas vocês estão vendo isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando formas, pensamento. Então, toda vez que a gente quer fazer uma casa, ou quer fazer a obra, primeiro a gente faz na nossa cabeça. Primeiro a gente imagina e faz uma forma pensamento. E essa forma pensamento, né, que dá forma, como diz o nome, ao nosso projeto final. E quando a gente termina, aquilo fica pronto, nossa, foi o que eu imaginei. Nós temos aí desenhistas, arquitetos, né, que colocam no papel aquilo que a gente está pensando, né? Então, às vezes a gente chega para o arquiteto, eu quero fazer uma reforma no meu banheiro e tal. Isso acontece, algumas lojas até tem, né? Um arquiteto que fica lá ajudando você eles querem vender azulejo, né? Aí tem um arquiteto que vai te ajudar. Ele na hora vai lá, faz um desenhozinho, usa um computador, né? Você já vai imaginando, você diz o que você quer, ele já vai colocando ali, porque a gente está dando forma ao nosso pensamento. Então, o nosso pensamento tem força. Quando a gente vai, o médium passista vai na cabine de passe, senta uma pessoa na frente dele para receber o passe. O que o médium faz? Ele mentaliza o auxílio dos espíritos superiores, ele mentaliza uma transmissão de energia, né? Transmissão de fluidos, que são muito afinados com aqueles ectoplasmas lá das fotos que nós mostramos, né?
e são da mesma natureza, somente a única diferença é que o ectoplasma lá da materialização luminosa é muito mais densa do que o fluido que o médium está passando. E aí ele manipula, estende as mãos, e das mãos do médium, né? E com as mãos o médium manipula aqueles fluidos, né? Concentrando nos chakras, né? No chakra coronário, no chakra frontal, no chakra laríngeo, no chakra cardíaco, no chakra do, do plexo solar, no chakra esplênico, lá embaixo no chakra básico, né? E aí a gente fica, né? A gente manipula os fluidos ali com o nosso pensamento, utilizando as nossas mãos. Por isso que existe técnica de passe, né? Não é assim, não é. Né? Nós usamos a nossa força de vontade, o nosso pensamento para manipular os fluidos e aplicar ali o passe. Então, todos nós somos capazes de fazer aquilo que Jesus fazia. Só que nós ainda não aprendemos. Imagina Jesus, um espírito que estava na formação do mundo, 5 bilhões de anos atrás. Ele ajudou a formar a Terra. Ele sabe tudo isso fácil. Nós vamos saber também. Então, Jesus ali, naquela situação, ele manipulava os fluidos e podia levitar, né? Andar na água. Ou ele podia simplesmente, né, transportar o seu corpo para lá, ou desdobrar, né, o fenômeno de bicorporidade, está lá deitado num lugar e o corpo dele está ali, em espírito, né, corpo fluídico andando por cima da água. Eu, particularmente, acho que faz mais sentido ele estar levitando ali, andando, e realmente em cima da água. Tanto é que quando Pedro sai, o Pedro também anda na água, dá uns passos, né, na água, sustentado por Jesus. Mas conforme ele vai chegando perto de Jesus, Jesus vai dar uma lição para ele, né? Vai deixando ele afundar um pouquinho. E aí depois salva. Porque todos os passos de Jesus tinham um objetivo final. Mostrar para a gente que é importante ter fé, acreditar no nosso potencial. Por isso que Jesus falava, dá-lhes vocês de... Né? Como é que é? Qual foram as palavras exatas que ele falava? Agora minha cola. Dá-lhes vós mesmo de comer. A gente precisa aprender, né, a andar sozinho. Jesus já está dando o caminho, já explicou a verdade. E a gente tem que usar isso na nossa vida. Né? Não é milagre, é apenas conhecimento, aplicação da fé, e a gente, usando nossa força de vontade, a gente vai conseguir fazer, como disse Jesus, vós sois deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e mais. Então, a bola está do nosso lado da quadra. Tá bom? Chegamos ao fim de nossa reunião. Para a semana que vem, o capítulo 6 de João.